Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente bater um papo, para a gente trocar uma ideia. E, meus amigos, o futebol brasileiro, ele mudou. Ele mudou. E a cada vez que a gente traz aqui um vídeo, cada vez que a gente traz algumas situações, parece que fica mais claro que os clubes não estão conseguindo acompanhar essa mudança. Hoje, basicamente, nós temos dois clubes no futebol brasileiro que parece que conseguem acompanhar, se adaptar e até mesmo ser referências dentro dessas mudanças, dessa mudança dinâmica, dessa mudança estrutural, dessa mudança financeira. Uma transformação que vocês já sabem quais clubes eu estou falando, há mais de uma década atrás eles enxergaram que era hora de profissionalizar, que o futebol amador dos anos 90 ele não funcionava mais e que uma hora a seleção natural da nossa economia ela ia escolher quem iria ser o mais forte. E a partir daí nós teríamos os protagonistas, que são aqueles clubes que estão sempre competindo, que estão sempre buscando por títulos, que são sempre muito cobrados quando não conseguem esse título, são sempre muito cobrados quando ficam até mesmo em segundo lugar. E é natural que os protagonistas tenham essa pressão maior. De outro lado, nós temos os saudosistas dos anos 90, aqueles clubes que respiram por imediatismo, querem a qualquer custo se manterem competitivos, não importa o preço. Na verdade, eles estão dispostos a pagar esse preço, com juros altos inclusive, só que lá na frente a conta chega. E quando a conta chega, causa uma grande estranheza. Nossa, como nós estamos no vermelho. Como vocês estão no vermelho? Vocês sabem muito bem que foram vocês mesmos que se colocaram no vermelho, mantendo as mesmas raízes de um futebol que o mundo não permite mais, de um futebol que a nossa economia globalizada de hoje não permite mais. E aí começa uma chuva de transfer ban, processos judiciais por causa ali da falta de pagamentos, etc. e etc. Agora nós temos também uma terceira via, o Mundo SA, Sociedade Anônima de Futebol. A terceira via que promete acolher todos os clubes que estão sendo oprimidos e esmagados pelos próprios juros que plantaram lá atrás, esmagados pelas próprias escolhas que fizeram lá atrás. Mas eles são acelerados de forma artificial. Isso tem um preço, claro. Muitas vezes esse preço custa a própria identidade, a própria cultura, a própria origem. E aí quando o torcedor ergue a placa de fora fulano de tal, como que o fulano de tal vai cair fora, sendo que ele comprou? Como que o fulano de tal vai sair, sendo que esses clubes concordaram em vender a sua alma para eles? Cuidado, porque tudo tem um preço. Nada, meu amigo, vem de graça. E o resultado, nós estamos começando a ver por aí. Roda essa vinheta e vamos conversar sobre isso. Meus amigos, com o IPVA 2026 aí, muitas vezes a gente é obrigado a dispor de um montante financeiro alto, porque a gente tem que ir lá pagar cota única, o governo parcela em poucas vezes. Agora, com o gringo, você não tem esse problema, né? O Super App do gringo, ele vai resolver e vai flexibilizar isso para você, porque você pode trazer a cota única, você pode trazer o seu IPVA para dentro do Super App do gringo e parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. É isso mesmo. Você dilui as parcelas ali de acordo com o que couber no seu orçamento e facilita tudo isso de forma rápida, prática e sem burocracia nenhuma. É só você clicar no link fixado abaixo e baixar gratuitamente o Super App do gringo. Além disso, tem multa, tem questão de licenciamento para resolver? Lá na plataforma você também consegue resolver tudo isso daí sem burocracia e ó, na palma da sua mão. Gringo, o melhor amigo do motorista. E por que eu comecei o vídeo trazendo um panorama geral das últimas 2, 3 décadas do futebol brasileiro? Por causa dos assuntos que nós vamos repercutir aqui. Olha só, esse primeiro assunto. O Corinthians ele estava interessado na contratação do Alisson do São Paulo. E para isso eles tinham iniciado a conversa. Porém, o negócio acabou sendo travado. Olha isso.
o UOL apurou que o Departamento de Finanças do Corinthians brecou a alocação de R$ 1 milhão para o pagamento da parcela à vista de Alisson. Com isso, o clube do Parque São Jorge não conseguirá cumprir o acordo de empréstimo. Então, o Corinthians queria fazer um acordo de empréstimo com o São Paulo para trazer o Alisson. O São Paulo falou assim, tudo bem, mas para isso a gente vai querer um montante financeiro à vista, no valor de R$ 1 milhão. Aí o Corinthians, não, peraí, mas 1 milhão a gente não tem. Negócio travado. Ó, a negociação já vinha se arrastando há dias por conta do pagamento. O São Paulo analisou a utilização de uma cláusula anti-calote para receber os valores. O fim da negociação foi noticiado inicialmente pela ESPN e confirmado pelo UOL. O tricolor paulista queria uma entrada de R$ 1 milhão sendo depositada à vista. Depois o Corinthians poderia completar com os R$ 500 mil restantes. O Timão não aceitou. Alisson era um pedido de Dorival Júnior, com quem trabalhou no São Paulo e foi campeão da Copa do Brasil em 2023. Eu pergunto para vocês, como que uma equipe de mais de 35 milhões de torcedores, patrocinada pela Nike, uma arena moderna, como que uma equipe não tem 1 milhão para um contrato de empréstimo, cara? E isso, a resposta disso tá lá atrás. Tá lá na primeira parte ali, antes da introdução no vídeo. O saudosismo dos anos 90 em você querer cortar caminho. Saudosismo esse que continuou muito além dos anos 90. O futebol mudou, o mundo mudou, a economia mudou, só que o pensamento, o modus operandi de equipes como Corinthians, entre outras também no futebol brasileiro, tá São Paulo e por aí vai, ele não mudou. E agora a situação que a gente enxerga é essa. Aí você fala assim, ah, Neto, mas nós temos a SAF. Ah, a SAF. Vamos lá? Vamos para outra página? Empresários de Danilo cobram mais de 6 milhões de reais do Botafogo na justiça. Os empresários do meia Danilo acionaram a SAF do Botafogo na justiça para cobrar mais de 6 milhões de reais, valor referente à comissão pela transferência do jogador que estava no Nottingham da Inglaterra. O futebol do Alvinegro, encabeçado por John Textor, atravessa uma crise financeira. O clube, inclusive, está impedido de inscrever novos jogadores, devido ao chamado transfer ban. A empresa que agencia Danilo pede 6,9 milhões de reais. Ela atuou na formalização dos contratos de trabalho, de imagem e de premiação entre o Meia e o Botafogo. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL. Segundo a empresa, pelo acordo, o Botafogo deveria pagar 1 milhão de euros até 1º de outubro de 2025. O pagamento, porém, não foi realizado. A agência pede a citação da SAF Botafogo para que o valor seja pago em até 3 dias. Se o valor não for quitado, há o pedido por medidas como bloqueio de contas e até penhora de créditos a receber referentes às cotas de televisão, entre outros. A SAF, ela é um atalho que às vezes pode deixar o caminho mais longo lá na frente. Meus amigos, essas equipes elas não deixam de ser coadjuvantes. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, mas continua sendo coadjuvante. Até o próprio coordenador de futebol admitiu isso. O Botafogo foi campeão de Campeonato Brasileiro, Libertadores, mas continua sendo coadjuvante. Então, todo ano que passa, nós temos 2 equipes protagonistas e uma terceira via que vai ser a coadjuvante, que vai brigar por alguma coisa. E nem sempre é garantido que ela vence. Às vezes ela vai vencer. Só que isso é de forma muito esporádica. Estou vendo muitos torcedores palmeirenses, flamenguistas, falando que é hora de colocar uma proposta pelo Danilo. E realmente, para quem quiser fazer a proposta pelo Danilo, o time é agora. É agora.
Os caras estão acionando o Botafogo na justiça, então não tem hora melhor para isso. Hora melhor para isso. Nós tivemos aí as recentes notícias de que o Palmeiras teria tido uma conversa ali com os empresários do jogador sobre uma possível transferência do jogador do Botafogo para o Palmeiras. Depois teve também, parece que uma sondagem por parte do Flamengo. Então, se o Palmeiras ou se o Flamengo quiserem fazer uma proposta, o time é agora. Ah, Neto, mas você acha que o Danilo, ele é um jogador que vai ser um diferencial no Palmeiras? Você não acha que o Palmeiras precisa mais de um 10 do que do Danilo? Concordo, até acho. Eu até concordo. Mas jogador de centro de campo, pessoal, nunca é demais. Principalmente quando a gente tem um calendário tão judiado no futebol brasileiro. Então, assim, 22 milhões de euros é muito dinheiro. Como a gente citou anteriormente, né? Que era o valor que o Botafogo gostaria. Agora, com todo esse imbróglio aqui do atleta com o próprio Botafogo, talvez valores menores comecem a ser levados em consideração. E aí, por que não a efetivação de uma proposta? Garanto para vocês que vai ser um jogador que vai render muito bem. Útil ele vai ser. Igual eu falei, no nosso calendário, um jogador desse é extremamente útil. A CBF anunciou um programa de profissionalização dos árbitros. Vocês viram? Ó, os profissionais terão novos contratos com a entidade e remuneração para dedicação exclusiva. Então, ó, além de promover mudanças no calendário do futebol brasileiro e implementar o sistema de sustentabilidade financeira, a nova gestão da CBF também tirou o atraso no assunto mais delicado entre clubes e jogadores e, enfim, promoverá a profissionalização da arbitragem a partir de 2026. Então agora eles vão ter um plano de carreira para se dedicarem exclusivamente ao futebol. Um grupo seleto de 72 profissionais, entre 20 árbitros centrais, 40 auxiliares e 12 assistentes, formará uma elite contratada pela entidade com uma remuneração fixa e variável, em um contrato que promete elevar os ganhos e permitir uma dedicação exclusiva à profissão. Aí eles falam aqui sobre o investimento previsto até 2027, vão ser colocados quase 200 milhões de reais nesse plano de carreira e vai levar o pagamento de salários de até 30 mil reais, fora as bonificações possíveis pelo desempenho, traduzido no maior número de escalações na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do torneio ter início nessa semana, inclusive é hoje, né? O Campeonato Brasileiro volta hoje, os contratos serão válidos a partir de março. E aí a gente tem a lista aqui dos 20 árbitros, né? Que foram selecionados. Alex Stefano, Edna Batista, Rafael Claus, Anderson Daronco, Braulio Machado, Rafael Klein, Ramon Abate, Wilton Sampaio. Só a nata aqui, né? Só a nata. Sávio Sampaio, Jonathan Pinheiro, Matheus Candansan, Rodrigo Pereira. É esse daqui. Esses aqui são alguns aí. Davi Lacerda, Lucas Casagrande, Wagner Magalhães. Então, alguns dos nomes aí dos árbitros que vão compor aí esse plano de carreira agora. Eu sou a favor, tá? Eu sou a favor desse plano de carreira porque agora, os caras agora podem ser mais cobrados, né? Não tem desculpa, não é uma parada bico, não é um freelancer. Agora é uma carreira. Então os caras agora têm uma carreira para zelar. Então, espero que isso melhore, principalmente a responsabilidade por parte das tomadas de decisões durante o jogo. Sabe por quê? Porque os árbitros, eles estavam muito assim, sabe, despretensiosos, displicentes. Ah, tanto faz, tanto fez. Agora não, agora eles têm uma carreira para zelar. Uma vez fora desse quadro, fora dessa carreira, tchau, acabou. Não é um bico.
não é algo informal, não é um freelancer. É realmente uma carreira com salário, com bonificação, com registros, como toda carreira deve ser. E meus amigos, o West Ham publicou nas suas mídias sociais oficiais um vídeo em tom de despedida de Lucas Paquetá. O vídeo, ele tem a canção Meu Ex-Amor, do cantor brasileiro Amado Batista, que fala justamente, né, sobre despedidas e saudades. Amado Batista não errou quando disse, escreveu o clube. E aí você tem o vídeo com as imagens ali do Lucas Paquetá ao som da música do Amado Batista. Praticamente já dando um spoiler aí de um possível anúncio do Lucas Paquetá que pode ocorrer hoje, exatamente hoje na quarta-feira. Quarta-feira é dia de futebol. São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Então a rodada já começa aí com jogos movimentados. Jogos legais, jogos movimentados, jogos competitivos que já teremos nessa primeira rodada da competição. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.